gostava de lembrar a todos aqui que cada geração deve consentir sacrifícios. As gerações passadas também consentiram sacrifício. A geração do 4 de fevereiro consentiu sacrifício e proclamou a independência. Surgiu outra geração que venceu a guerra e nos proporcionou a paz. E nós, a geração do desenvolvimento, também temos que consentir sacrifícios. Por via da educação, temos que nos sacrificar enorme. Temos que nos superar a cada dia. E eu aqui sou um caso de superação. Primeiro porque acreditei em Deus e depois porque as condições sociais não estavam a meu favor. Não tive a oportunidade de estudar em nenhuma escola privada, desde o ensino primário até o ensino superior. Portanto, tudo isto deve ao espírito de entrega de cada um de nós. Cada um deve se comprometer para consigo mesmo, para com o país e para com todos nós, filhos desta deste heroico Estado que nós chamamos Angola. Portanto, o tema é muito aberto. A juventude e a educação, estamos prontos para o debate, para o diálogo construtivo, para o diálogo que agrega valor e fazermos de facto este colóquio um colóquio que alcance os objetivos que foram definidos. Senhoras e senhores, aplausos para o Dr. Consentir sacrifício. Desde a geração da independência, a geração da paz, e coloca-nos uma reflexão. E nós? Sendo assim, vamos dar sequência ouvindo o Dr. Nalito Equipe. A todos, bom dia. Bom dia. Magnífico reitor da Universidade de Luzia, todos os presentes. Bom, relativo doutor Nalito, muito obrigado. Juventude. Quem somos? Somos jovens, nascidos em transição do monopartidarismo para o multipartidarismo. Quem somos? Somos jovens, nascidos na transição da guerra para a paz. Quem somos? Somos jovens que deambularam ontem nas ruas de Luanda e hoje circulam nos palácios da Assembleia, no Palácio da Assembleia e nos corredores das universidades de Luanda. Somos nós. Quem somos? Somos os heróis desta terra. Somos nós. Os heróis do passado estão na galeria. Fizeram a sua parte. É hora de fazermos a nossa parte. Juventude é isso. Educação é um instrumento que o filho do rico, o filho do pobre, usa para chegar lá. Onde? No desenvolvimento. E aqui, desculpa, podemos falar de desenvolvimento mesmo já? Em Angola? Ou desenvolvimento humano? Um país que tem fome tem que vencer primeiro o desenvolvimento humano. E a felicidade plena do seu povo. 3 refeições ao dia, saúde e educação. É para isso que vamos à escola. Ensino básico, ensino médio, ensino superior. É para isso. Fomos à escola para nunca mais pegarmos em armas e lutarmos. Vamos lutar com palavras, com lapiseira. Vamos lutar porque a força da razão é que vai triunfar. É a força da escola, é a força da educação. Eu teria muito a dizer. Muito obrigado. Quem somos? Foi a reflexão do Sr. Nalito Equipe.
a nos levar a uma reflexão interessante. Doutora Luís de Castro, sinta-se confortável. 3 minutos. Bom dia a todas e a todos, de forma especial ao magnífico reitor, Dr. Mário Pinto de Andrade, ao Dr. João. Eu também exonero-me de ser doutor, não sou doutor. Prefiro que me tratem apenas por Luís de Castro, sou apenas o Luís de Castro, presidente de uma associação civil. Portanto, eu defino a juventude em três palavras: razoabilidade, racionalidade e moderação. Portanto, é assim que eu defino essa juventude angolana, que tem, na minha ótica, uma força erguida. Portanto, olhar aqui para a questão da educação, eu gostava de perceber se é educação versus instrução ou apenas educação. E saber, efetivamente, onde é que nós podemos aplicar aqui no nosso debate a questão da educação e onde é que nós podemos aplicar a questão da instrução. Portanto, ouvi atenciosamente as palavras de introdução dos dois líderes das maiores forças políticas do país, portanto, em contrapolos, e é mesmo assim porque o antagonismo de ideias gera novas ideias, mas em relação à educação, e nós estamos efetivamente naquilo que eu tenho estado a dizer, num país de pirâmide invertida, mas não podemos deslocar apenas a culpabilidade ao partido que sustenta o governo. Devemos todos fazer meia culpa em relação a isso. E aqui eu trago uma analogia. Trouxe um estudo que eu fiz ontem durante o voo, quando eu vinha para Luanda. Portanto, os dois deputados que nós temos aqui no painel, o Dr. Crispiniano e o meu amigo Nelito Equipe, os dois, cada um tem 2 viaturas dadas pelo Estado angolano. Deixa-me terminar. Deve cuidado. Tem mais Cada um tem 2 viaturas atribuídas pelo Estado angolano. Senhoras e senhores, atenção, por favor. Uma das quais que é o Land Cruiser. A Land Cruiser Twin Turbo custa a volta de 140 milhões de kwanza. A Toyota Hilux de 2023 custa 45 milhões de kwanza. Portanto, a analogia que eu gostava de fazer é: uma escola do PIMI de 7 salas custa aos cofres do Estado, está orçada a 85 milhões de kwanza. O que quer dizer que cada um dos deputados, ou o Estado deixou de construir 2 escolas em relação a cada um dos deputados para atribuir viatura a esses deputados. Se nós fizermos uma rácio, por exemplo, uma escola do PIME tem, por exemplo, uma de 7 salas, uma rácio de 30 alunos, 30 alunos por sala de aula, nós estamos a falar, por exemplo, de 200 ou 420 alunos, o que quer dizer que cada um dos deputados deixa 880 meninos fora do ensino escolar, ou a estudarem debaixo das árvores. Portanto, para não falarmos, por exemplo, não olharmos aqui para o poder legislativo e para o poder judicial e para o poder executivo, ministros, secretários de Estado e diretores nacionais. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero dizer é trazer aqui a responsabilidade partilhada. Não podemos atribuir as culpas a um só ente, que é o partido que sustenta o governo. Temos que atribuir a todos os partidos que estão no governo. Dando sequência, para anunciar que estamos também junto ao painel, músico e empreendedor Guilherme MC, que também fará parte deste debate de encontro. Dando sequência, vai ser agora a intervenção de Guiado Cadafo.
Me ajuda ainda enquanto pesquisa, ajuda só. Bom dia. Pesquisa o nome dela. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que a universidade é uma clínica social. Eu só quero pedir ao meu colega aqui do painel que quando ele for deputado tem que rejeitar os carros que foram. Precisamos de fugir, por favor, posso falar? Precisamos de fugir do populismo. Sim. A educação de um país depende de vários fatores. A família é um elemento fundamental no processo educativo. A instrução pode ser da escola, mas as famílias conduzem o caminho por onde os filhos vão. E dentro do país existe um próprio sistema educativo que Angola tem, não é isso? Sim. Precisamos de, eu acho que, dentro da universidade, uma coisa que você deve esquecer para evoluir é esquecer o governo. Se você eu estou a fazer a controvérsia do pensamento. Alguém disse logo não. Sabe por quê? Vamos retirar o governo na educação social. Pensa no Mao Tse que diz: encher as barrigas e esvaziar as mentes. A sociedade precisa de ter um objetivo. A sociedade precisa ter um caminho. Qual é a sua formação? Está a estudar em quê? Estuda aqui? Quem está a estudar aqui? Está a estudar em quê? Recursos humanos. Quem te disse para fazer recursos humanos? Quem é? Quem te disse para fazer recursos humanos? Teu pai? E você aceitou? Verificou? Nós estamos no processo de orientação sem notar a vocação individual. Logo, quando eu dizia dele esquecer o governo, eu vivi na beira do tempo de guerra. Também não tenho ninguém do governo. Professor, quer ter mais um minuto? Mas consegui, com a dedicação e a orientação familiar e o sistema educativo, atingir, trabalhar, se dedicar. Para terminar o meu minuto, vou dizer: você precisa de acreditar em ti e aproveitar as oportunidades que a sociedade apresenta. Porque nenhum sistema educativo no mundo faz o ser humano. Nenhum. O ser humano é construído pelos padrões que a família constrói, que a cultura constrói, que a sociedade vai construir na ligação entre uma pessoa e outra, a faculdade e continuidade do progresso do desenvolvimento. O debate vai continuar. Teremos agora a intervenção da professora Ana Costa. Bom dia a todos. Fico muito feliz por ver tanto jovem aqui, porque se a mudança vai acontecer e tem que acontecer, só depende de todos vós. E o facto de estarem aqui sentados hoje é o passo, é o início sustentável dessa mudança. Eu acho que não foi mais apropriado, não foi a escolha que as apresentações não foram assim, eu sair a seguir ao cardápio. E vou-vos dizer porquê. Nós vimos de mundos completamente distintos, vimos de realidades e países completamente distintos, e eu só chego a Angola em 2012. E por muito privilégio que seja e é estar aqui convosco, eu não esqueço as minhas origens. E problemas todas as sociedades têm, países todos têm.
à sua medida, mas todos têm. E cada nação, cada juventude tem batalhas diferentes, mas igualmente importantes para combater. E sabem quem são os agentes dessa mudança? Nós, a cada um de vocês. Então uma salva de palmas, porque o país só vai mudar se vocês mudarem. Depois eu trouxe uma cábula bem breve, porque nos avisaram que só tínhamos 5 minutos para falar, e eu às vezes estendo-me bastante. Dizer-vos que em 2013 também fiz o lançamento nesta casa do meu primeiro livro, e o meu discurso começava por dizer que é importante saber, mas é ainda mais importante saber fazer. E agora olhamos para esta frase e ela ainda continua tão atual como há 12 anos atrás. Eu vou-vos dizer porquê. A mentalidade e o crescimento é fomentado por hábitos. E eu gostava de vos dar 7 hábitos que eu faço desde jovem e que me permitiu chegar onde cheguei hoje profissionalmente. E também sou como o Carvalho, vim de uma aldeiazinha do centro do país, não sou sequer da capital, Vila Nova da Barquinha, não tem mais de 7.000 habitantes, os meus pais têm a 4ª classe e eu hoje sou mestre, o que significa que só dependeu dos meus objetivos e da minha capacitação. Então, em primeiro lugar, e reiterando aqui a palavra, deixemos de histórias, popularismos e eficácias. Cada um de nós tem responsabilidade por impactar, primeiro, a nossa vida, segundo, da nossa família, terceiro, da nossa comunidade, quarto, do nosso país que se chama Angola. Faz favor. E não podemos desonorar-nos disso. Portanto, eu gostaria de deixar aqui 3 hábitos. Sermos proativos. Sermos proativos é criar responsabilidade nos nossos objetivos. É na medida em que nós queremos alcançar algo, e algo não é ir à Lua, ou ser primeiro-ministro, ou ser ministro da Defesa, não. Objetivos execuíveis e bem fundamentados. Se eu ainda estou a tirar o ensino médio, o meu objetivo primário deve ser terminar o ensino médio, escolher o meu ensino superior e saber o que quero da minha vida. Qual é a profissão que eu quero realmente alcançar e fazer como fonte de rendimento. Agora tem mais 1 minuto. Eu bem disse. Comece com um objetivo em mente. Primeiro, crie prioridades. Nós, na nossa vida, temos que criar os objetivos por prioridades. Se eu, por exemplo, moro no IS e quero fazer, imaginem, a especialidade de cirurgia, eu tenho que saber que condições é que eu devo ter para conseguir alcançar esse meu objetivo. Isso começa, por exemplo, eu ser aluno universitário, mas eu poder, por exemplo, fazer um part-time, ajudar os meus colegas a dar explicação de uma área que eu domino e eles não. Posso dar explicações a meninos do ensino médio que têm dificuldade em português, em matemática, em química. Então, criar o meu autorrendimento e volto a dizer, para não continuarmos a falar dos minis e das histórias como se não tivéssemos responsabilidade sobre a nossa própria vida e que tudo corre mal, nós gostamos de responsabilizar os outros e esquecemos da autorresponsabilidade. E nós jovens temos que começar por aí, sermos autorresponsáveis pela nossa vida. Depois, ganhar no nosso ganha-pão. Dei-vos aqui 2 ou 3 exemplos. Nós sabemos que a vida é um caminho e esta jornada nem sempre é fácil. Mas quando nós planeamos passo a passo, as coisas vão acontecendo à medida que tem que ir acontecendo. Posso-vos dizer que eu só comecei a minha faculdade aos 26 anos. E hoje, com 42, tenho a faculdade feita, licenciatura e mestre, e atingi cargos de alto patamar. Mas isto, quando eu tinha 22, 23, 25, não foi possível. É porque eu tive a perda da minha mãe aos 18 anos e tive que ir trabalhar para poder estudar. Eu trago-vos aqui exemplos claros para que nós jovens possamos
sair do que o Gaddafi diz, olhar para os outros e pensarmos no que é o nosso ser e a nossa capacidade. Criar sinergias. Nós temos colegas na faculdade, temos familiares, nós conseguimos criar, potenciar atividades, negócios, empregos, através dos nossos contactos. E temos aqui só mais 20 segundos. Sim, senhora. Temos aqui um exemplo, um empreendedor criou a sua própria empresa, ele vai-vos contar a história dele, com certeza. E afinar um instrumento. Sabem qual é o nosso melhor instrumento? A nossa cabeça, a nossa mentalidade intelectual. Deixem-nos de tantos redes sociais, sensacionalismos, bate-bocas, o não está bom, os cheros, as telenovelas, e criemos a nossa telenovela da vida real, o nosso crescimento pessoal e profissional. Força, meus jovens! E estes 7 objetivos, 7 casos, tragam-nos experiência das nossas vidas em particular. E só para relembrar aqui, após a intervenção de todos os painelistas, devem se preparar os presentes para as possíveis questões. Dando sequência, vamos passar a palavra ao engenheiro Emerson para a sua breve intervenção. 3 minutos. Bom dia a todos. Bom dia aos senhores da frente da mesa. O Dr. Mário Pinto Andrade teve uma ausência, não sei o que se passa, mas bom dia a todos os estudantes. Queria estabelecer aqui uma regra e simples. Estamos numa universidade com um palco em que nós supostamente fazemos o papel de professor. Não somos, mas faz de conta. E os contextos são bons, mas têm o tempo de fazer perguntas. Então era bom que guardássemos os contextos, não exaltássemos muito, para criarmos aqui o máximo possível de interação entre este lado e o outro lado. Juventude. Não sei qual é a idade das pessoas que estão aqui, mas eu sou de 1980. E, independentemente de ter crescido ou nascido num período de guerra, a juventude tinha ocupação. Algumas delas que moldaram aquilo que nós somos hoje. O desporto, a igreja, que é a educação teocrática, o respeito pelos mais velhos da comunidade, que tinham autoridade para nos dar um coco, queixar as nossas mães e levarmos um outro coco quando a mãe soubesse da boca de quem nos deu o coco. Ou seja, isso é o respeito. E para além disso, foi-nos ensinar ética, integridade e muita, mas muita persistência. Foi assim que a Angola foi feita. Eu não sou o dono da história. Vocês hoje têm aquilo que é a melhor ferramenta para poder estudar a história completa, ler sobre o lado esquerdo, sobre o lado direito, encontrar o centro de equilíbrio e perceber que, com esquerda ou direita, nós somos o que somos e somos o que temos. Dizemos alguma coisa diferente, a solução está em nós. Não está no lado esquerdo, não está no lado direito, não está na altura, não está em tudo que o padre diz, nem está em tudo que o amigo de casa diz, o amigo da comunidade diz. Está na nossa capacidade de canalizar energia para resolver os temas que nós temos. A única coisa que nós temos controle sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a humanidade, é a nossa energia. Se eu depositar muito tempo e energia nas telenovelas, o resultado não há de ser educação, há de ser outra coisa qualquer. Se eu depositar muito tempo na leitura, no aprendizado, eu irei acumular conhecimento. Mas o acumular o conhecimento não é tudo. Se eu não aplicar, eu não estou a fazer nada. Então, o que é que eu venho perguntar à juventude? Nós hoje somos jovens, amanhã não mais seremos. Que juventude queremos nós no futuro? Que exemplo queremos nós dar? Não por palavras, mas por ações daquilo que é, se calhar, a centralidade ou, eu diria, a frame, desculpem, quadro, ou a plataforma que nós acreditamos que podemos ajudar a criar daqui à frente. Okay? Angola é um país que tem a sua própria história e todos nós aqui nesta sala temos a capacidade ou possibilidade de impactar
dentro dos nossos 50 centímetros de raio, o próximo. Não é o que nós dizemos, mas é mais o que nós fazemos que faz a diferença. Okay? Educação. Caríssimos, eu tive a oportunidade de trabalhar e estudar noutros países. Não fui como bolseiro, fui como filho de uma professora que tinha a condição de ter familiares fora para poder aprender a estudar e para poder lá estar tive que trabalhar. Tive a oportunidade de viver e trabalhar em Portugal. Não me envergonho de dizer que comecei a trabalhar na pedreira, ou seja, fui servente de carpinteiro de cofragem para fazer as estruturas de betão. Passei por segurança, passei por luggage porter, ou seja, que é a pessoa que leva as bagagens do hotel, das pessoas que chegam para o hotel para cima do quarto e ganhar uma gorjeta. E enquanto estive a fazer esse serviço, aproveitei fazer formação em engenharia civil. Ou seja, trabalhei das 23 às 7 da manhã, dormia no carro das 7 até às 8, às 9 entrava para a faculdade, segunda-feira saía até às 19, dormia até às 22, voltava para o trabalho às 23. Era um sonho? Não. Foi possível fazer? Estou aqui. Se não conseguisse fazer aquilo, hoje estava aqui? Provavelmente não. Ou seja, todos nós temos o nosso próprio caminho. E a educação não é apenas o diploma. A educação é um conjunto de capacidade intelectual moldada a uma personalidade que nos ativa a uma ação para contribuir para aquilo que nós queremos criar e não para aquilo que nós queremos criticar. Caríssimos, a melhor coisa que existe, a coisa mais fácil que existe aqui neste mundo é apontar o dedo ao ego do outro. O que é que nós... Obrigado. O que é que nós, como jovens, estamos a fazer nesta altura? Estamos a fazer as perguntas certas? Estamos a escrever algum artigo que nos ajude, ou que nos ajude a nós não, mas que ajude a liderança a olhar para outras formas de ver o problema? Estamos a contribuir de alguma forma para criar sustentabilidade, independentemente das vicissitudes que nós temos? Eu não tenho certeza, mas no meu tempo eu acordava, 1980 e pouco, nós éramos obrigados a acordar pelos cotas do prédio para limpar o prédio todos os sábados. Nas ruas da nossa cidade, apesar de haver elisão, haviam as senhoras que varriam a parte da sua porta da frente e hoje nós não temos isso. Por quê? Não é o Estado, não é o governo. Nenhum de nós limpava só a nossa casa, nós limpávamos a nossa casa e a nossa porta. E a porta acabava por ser até o limite da porta do outro. A porta do outro tinha que ser limpa. Se ele não limpasse, limpávamos nós. Mas de vergonha era no dia seguinte ia limpar. 20 segundos. Thank you. Express. Não dá saída daqui onde já mais volta da governo. Eu só quero dar aqui um dado estatístico. Portugal tem 36 licenciados dos 25 aos 34 anos de idade. Portugal é um país avançado comparado a nós. A Alemanha, 36% de licenciados com a mesma idade. O que significa que o diploma não é tudo. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós executamos, vale muito mais do que qualquer diploma. Por isso, caríssimos, é bom, é bonito ser chamado de doutor, mas é excelente. Os discursos pré-apresentados aqui foram um bocadinho inflamatórios, né? E chamaram a nossa atenção principalmente para aquilo que são nossos anseios, nossas dificuldades, nossas necessidades. E eu gostaria de falar sobre desenvolvimento, porque nós estamos aqui numa plataforma que é sobre desenvolvimento e principalmente desenvolvimento humano. Porque nós somos o principal recurso que existe para a continuidade não só da espécie, mas também para as nossas próprias benesses no futuro, as nossas qualidades de vida, as nossas oportunidades de escolha. Então gostaria de falar que desenvolvimento, isso em termos de definição, já olhando aqui para a minha cábula, é o conceito que narra o processo de evolução ou de progressão de um ser ou de uma estrutura.
O ser humano naturalmente é um ser evolutivo, porém diferente de outros seres. A racionalidade é como que um impulsionador da evolução. Para se racionar, para ser um ser que tenha raciocínio, não é necessariamente ser um ser cheio de conhecimento, mas é um ser cheio de identificação, principalmente um ser cheio de ideias e que consegue perceber quais são as necessidades que tem e qual é a necessidade que ele próprio tem de responder ou de dar resposta a essas necessidades. Eu sinto que às vezes não só os governos, não só as empresas brincam um bocadinho com os recursos humanos, principalmente em Angola, no sentido de brincarem com as nossas necessidades. Sabem que nós temos necessidades de emprego, vão nos dar o pior salário. Sabem que temos necessidade de comida, vão nos dar o pior que tem em termos de qualidade alimentar. E eu às vezes fico assim e pergunto, o que é que nós, que somos os consumidores, que somos os últimos, né, na fila da decisão, o que é que nós estamos a fazer? Como é que nós olhamos para a nossa própria posição em termos de desenvolvimento? Se nós somos a juventude e tudo o que precisamos é somente conhecimento para nos desenvolvermos, então por que é que não estamos a alcançar esse desenvolvimento? Então eu trouxe para vocês aqui um outro modelo que me ajuda, principalmente a nível pessoal, a identificar o subdesenvolvimento ou a definir. Primeiro, identificação e avaliação de necessidades. Segundo, resposta a necessidades. E depois dessas respostas, o que é que vai acontecer? Vão surgir novas necessidades. Isso é que define o processo evolutivo de cada sociedade. As outras sociedades comparadas com a nossa, que é conhecida como subdesenvolvida, entenderam que para que houvesse continuidade da própria espécie, para que houvesse longevidade da própria espécie, era necessário que essas necessidades primárias fossem respondidas para que outras necessidades pudessem surgir e assim nós damos continuidade, porque é assim que nós, como seres humanos, precisamos de estar motivados e impulsionados a continuar a viver, não necessariamente a sobreviver. Porque é essa condição que é colocado o ser ou a sociedade que é subdesenvolvida. Infelizmente, mais um minuto, obrigado. Então vou aproveitar, tá bem? Então, nesse sentido, o que é que eu trago aqui para vocês? Uma perspectiva de nós avaliarmos o que é que temos em termos de necessidades e em termos de resposta. Porque assim nós vamos poder avaliar principalmente as políticas públicas que são feitas para nós mediante as nossas queixas e vamos poder avaliar em que passo nós estamos na mudança para alcançar a verdadeira qualidade de vida. Eu acredito que nós somos seres completamente capazes de não só identificar e responder às nossas necessidades, mas como de usar os nossos conhecimentos para responder à necessidade dos outros. E aí entram os empreendedores, porque os empreendedores têm essa capacidade de identificar dificuldades ou necessidades e ter a capacidade de responder a elas. E assim, respondendo à necessidade dos outros, eles respondem à própria necessidade. Então, às vezes, é uma questão de ter um mundo, que é o conceito de ser para o outro aquilo que nós esperamos que seja para nós. Obrigada. Começamos com Crispiniano dos Santos, vamos terminar com a intervenção de Kid MC. Porém, tenha bondade, Kid MC. Aplausos, senhoras e senhores, para Kid MC. Tem 3 minutos. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estive ouvindo atentamente as intervenções dos meus colegas do painel, que falaram muito bem, mas ficou aqui algumas questões relativamente a alguns pontos.
É muito bonito falar sobre educação. É necessário falar sobre educação, sobre os índices de desenvolvimento humano, também pelo nível de educação das pessoas. Mas agora aqui há uma questão que eu faço. Nós queremos escolas, certo? Nós queremos formar as pessoas, certo? Mas para trabalhar aonde? Nós temos de parar de analisar os problemas de Angola em polos isolados. Nós não temos só problema de educação. Nós temos problemas econômicos, nós temos problemas sociais, até culturais. Eu não conheço nenhum setor, eu não conheço um setor do Estado que não tenha problema de raiz. E o nosso amigo Crispiniano disse muito bem, nós temos que consentir sacrifícios. Dizer consentir sacrifícios até parece bonito. Mas agora eu pergunto, isso até nos leva a um pouco a consultar um pouco a religião, não é? Jesus Cristo fez o sacrifício de morrer na cruz para que nós não precisássemos de morrer, para que nós não precisássemos de ser crucificados. O Equim que falou aqui sobre a luta de libertação nacional. Então não foi feito um sacrifício na luta de libertação nacional para que nós não precisássemos de comer no lixo. Então por que continuamos a comer no lixo? E aqui é onde está o problema. O nosso colega aqui, o engenheiro, falou muito bem que, e atenção, não estão a falar mal, só que há um complemento relativamente a isso. E às vezes a reflexão nos leva a razões que não se compactuam muitas vezes com certos pontos. Por exemplo, falou muito bem, educação não é só faculdade, educação não é só licenciatura, não é só alcançar a licenciatura. Mas aquela pessoa que não alcançou a licenciatura, que chegou, que tem apenas um curso profissional feito, ele precisa ou de um emprego ou de um incentivo para empreender. Vocês sabiam o que está a passar aqui? Os bancos comerciais, por lei, eles têm que financiar anualmente as pequenas e médias empresas. Se assim não fizerem, eles têm que pagar uma multa ao Banco Central, que é o BNA. Sabe o que é que eles fazem? Eles preferem pagar a multa do que financiar as empresas. Preferem pagar a multa. Isso foi informado, isso foi noticiado. Então, como é que nós estamos a falar de desenvolvimento? Como é que nós estamos a falar de educação? Como é que nós estamos a falar de juventude? Mas a juventude para que serve? Somos uma força motriz. Mas a força motriz precisa de uma base. A força motriz precisa de um alicerce para onde se segurar. A força motriz não vai encontrar. O Crispiniano disse que é um exemplo de superação. O emprego infantil. Não deixa de ser ideias, mas onde é que tem ele a sua base de sustento? É aqui onde está. Nós temos problemas econômicos, a nossa juventude continua a ser adiada. Nós estamos a ser adiados. Que eles têm mais um minuto. Então, nós já falamos sobre o que realmente nós queremos fazer. Porque nós vamos continuar a sentar em conferências, vamos continuar a falar bonito, vamos continuar a falar grandes, a pintar aqui grandes poesias, mas a realidade vai nos dar uma galhada na cara todos os dias. Obrigado. Podemos falar todos os dias, mas a realidade vai nos dar uma galeta na cara todos os dias. Isso pode dar uma nova música. Na sequência, conforme anunciámos no início, isso seria uma grande viagem. Vamos para a segunda volta. E ela vai As continuar, perguntas. porque vamos agora ceder a palavra à plateia, Na segunda ronda. a intervenção de cada um, com tempo limite de apenas 1 minuto. 1 minuto de intervenção. Temos direito a 5 intervenções para o primeiro tempo. 5 intervenções, temos, obrigado.
Enquanto vai circulando as inscrições, eu vou chamar os que já estão inscritos e o protocolo agradeceria que se move para assim fazer chegar o microfone aos intervenientes. A vossa atenção. Vitória Dias dos Santos da Silva. Vitória Dias dos Santos da Silva. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Calma. Tempo dado tem 1 minuto. Sim, já tomei nota. Primeiro, parabenizar a organização. Realmente está a ser um momento histórico. Estou dentro do meu 1 minuto. Então, faz favor, respeito do meu 1 minuto. Agradecer à organização por esse momento. Falar de jovem é falar, sim, de desenvolvimento. E quando nós refletimos em volta daquilo que é o papel da juventude, há necessidade de saber, primeiro, quem és tu no teu bairro? Que tipo de exemplo você tem passado naquilo que é a comunidade, naquilo que são as políticas visadas a felicidade? Porque, até que se prove o contrário, todos nós somos Estado na nossa comunidade. Que tipo de jovem você é? Você é referência de alguém? Existem referências negativas, existem referências positivas. Que tipo de referência tu tens sido? Porque só estamos a seguir. Nós só estamos a seguir. Cuidado, jovem. Não segue à toa. Reflete. Cuidado, jovem. É mesmo que está... Faltam alguns segundos, senhor moderador. Quando estamos a falar de juventude, 1 minuto até foi pouco, mas é suficiente. Quando estamos a falar de juventude, há necessidade de saber que tipo de referência. Você, filho, chega a que horas em casa? Você, filho que bate na mãe? Você, filho que... Eu vou concordar com o que tem em cima, mas na realidade pessoal da educação enquanto instrução, você, filho que toda hora dá baia na mãe, você que pode contribuir com quem no país? Senhora Vitória, o teu tempo terminou. Obrigado. Aplausos. Muito obrigado. Vitória, temos apenas uma intervenção. Para os próximos intervenientes, pedimos que sejam latónicos para as vossas possíveis questões. Vamos agora passar a palavra ao senhor Benedito Bartolomeu. Benedito Bartolomeu. Protocolo, agradeceria. Aqui está. Os papéis das questões. Vai falar a senhora Manásia. Após a intervenção do senhor Benedito, a senhora Manásia. Estão a excluir. Já passou o papel. Bom dia a todos os presentes aqui, bom dia ao presídio. Eu queria fazer uma certa introdução de tudo que se disse. Se outrora a juventude esteve sempre na linha da frente e conseguiu cumprir com o seu papel, hoje a juventude precisa de políticas concretas de quem nos governa. Pois hoje nós somos a juventude da inovação. Essa juventude que está a encontrar entrave para o seu desenvolvimento. E essa pergunta vai para o Tiago Cadastro. Quem cria as políticas públicas para os jovens seguir a sua vocação é o governo. Não. Se o governo não criar políticas públicas concretas, eu não serei o Estado. Eu sou plutão e há uma frase que diz, metade lá. Mas eu só serei o Estado. Para quem está em cima de mim, criar linhas concretas. Se não houver linhas concretas, não tenho eu como Estado. Eu sou empreendedor, mas eu fali. Porque eu vou para a banca não consegue me aceder. Não, tem isso. Nós não estamos a financiar pequenos negócios. Mas volta e meia veio o governo de Angola dizer que disponibilizou 53 milhões de dólares para o fomento ao autoemprego e ao empreendedorismo. Onde vai esse dinheiro? Esta é a realidade do país. Não vamos florescer. Obrigado. Obrigado.
Bom, obrigado pela pergunta. Posso falar? Não tenho muitos minutos, porque somos muitos. Obrigado, porque eu fiquei muito feliz. Significa que a provocação que eu fiz conseguiu atingir a sua mente. Se você ler Warren Buffett e você ler Robert Kiyosaki, que é o pai rico, pai pobre, vai te ensinar de como você esquecer o governo. O governo tem uma responsabilidade de criar as políticas sociais e o governo de Angola tem feito, sim ou não? Faz. Calma. Eu vou te provar. Vou provar. O senhor sabe que existe Cifotec? Sim. Já foi lá se inscrever? Foi lá se inscrever? O governo, calma. Posso responder? Calma, você falou. Não quero discutir. Você falou e agora deixa eu responder. Não é isso. É democracia. Você foi se inscrever no Cifotec? Não. Mas o governo criou a política pública de empregabilidade. Ou seja, eu, vou dizer, eu tive que implementar leis que fugissem do legislador. Vou dar um exemplo. O legislador diz que o salário mínimo é X. Se o jovem não pensar diferente do legislador e tornar-se o próprio empreendedor, vai viver na lei, sabe? A lei nunca vai te levar a lado nenhum, porque a lei depende do costume e da realidade. Se você usar a lei da Angola na Alemanha, não vai servir. Portanto, quem cria as políticas é o governo, sim, mas quem te vai desenvolver é você próprio. Obrigado, Tiago. Vou aproveitar, ser muito telegráfica, parabenizar a organização e os eleitores, porém, enquanto jovem e já nos 30 e tal anos, estou preocupada assim, com o contexto em que os nossos jovens vivem num período de paz. É importante não retirarmos aqui a responsabilidade do governo enquanto órgão executivo, enquanto o que delinha as métricas, não é? Por isso é que todos os ministérios agem em torno dos documentos legais. Estamos a falar da educação. É importante olharmos na educação versus juventude, olhando na faixa etária dos 18 aos 35, tal como ensina a nossa Constituição, e vermos quantos jovens têm acesso à educação. Dos 18 aos 35, quantos jovens estão no ensino primário, ensino secundário, ensino médio? É suposto o jovem dos 18 aos 35 estar a fazer o ensino médio ou a frequentar o ensino superior. Qual é o contexto dos jovens angolanos? Somos 60% da população. Como estamos e onde estamos e o que estamos a fazer? O que é que diz o OGE? Foi aprovado, anualmente é aprovado um orçamento para a educação. Como é que é executado? Qual é a possibilidade dos jovens fazerem monitoria e acompanhamento da execução deste orçamento? Nós queremos ser partícipes. Queremos ser partícipes e queremos que o que é de direito sirva para a coletividade. Eu vou ocupando Calai, não encontro uma universidade. Fui em missão de trabalho. Estamos a falar de que juventude? Não somos jovens de Luanda. São jovens das 18 províncias de Angola. Vamos olhar para o Plano de Desenvolvimento Nacional. O que diz o PDN? É necessário revisitar os documentos estratégicos e tomarmos um posicionamento. Onde estamos, como estamos e o que estamos a fazer, ou melhor, o que devemos fazer. Obrigado, Marasa. Boa intervenção. Vamos ouvir o senhor Antônio Lucas. Tem apenas um minuto, Antônio.
Bom dia a todos. Vou mesmo ser um pouquinho lacônico, pois algumas questões já foi ultrapassado, mas vou perguntar apenas ao deputado Nelito Equipe, ao deputado Tispiniano e também ao IDMC. Primeira coisa, vocês sentem-se realizados? E se sim, digam-nos o que fizeram para sentirem-se hoje realizados. Estamos aqui a pensar Angola. Por favor, parem de pensar Luanda. O deputado Nelito Equipe falou muito bem da Assembleia Nacional, citou as ruas de Luanda, então é o que vos falo, venho da província do Belo e tenho aqui companheiros que vieram também da vizinha província aqui Conta Norte. Sabem qual foi o desafio que fizemos? Sair 5 horas para chegar aqui. Por favor, respondam. Obrigado. Para terminar essa bateria de questões, vamos passar a palavra ao Sr. Orlando Guilherme. Ele não permite a confiança, por favor. Orlando Guilherme. Muito obrigado por terem me passado a palavra. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, mesa redonda. Gostava mesmo que prestassem um pouquinho de atenção. Venho da vizinha província do Bem, município de Bulatum. Eu, quando falavam de desenvolvimento, eu pensava que o desenvolvimento só está aqui dentro. Mas eu gostava de chamar mesmo a atenção que quando estamos a falar de desenvolvimento, não podemos falar só de Luanda. As sedes provinciais, municípios, carecem de desenvolvimento. Os jovens precisam. Os programas que estamos a implementar em Luanda, sobretudo nas zonas urbanas, só de sugestão que deveriam ser dadas nas zonas rurais. É lá onde estão jovens que padecem, que precisam de serem formados. Os nossos centros de formação MAPES precisam de atenção, porque o jovem vai na MAPES e chega e não encontra nada. E algumas vezes não tem nada, não tem dinheiro nem nada, e ele vai lá para adquirir um curso. Quando chega, ela deixa de pagar esse movimento para ter a bata. E algumas vezes ele não tem nem 5 nem 10. Venha o líder. Tem que ser telegráfico a sua questão. Vou já terminar. Para terminar mesmo, um dos cabos dos deputados CDR vai dar para nós implementar as nossas famosas. Pronto. Era mesmo só para ajudar aqui. Já até começou bem. Senhoras e senhores, vamos dar sequência com as nossas Como é que é, Vitor? intervenções. O momento vai seguir de respostas do Sr. Crispiniano dos Santos, Nelito Equipe e Kidense. E o debate está aberto para discussão e diálogo. Mais uma vez, muito obrigado. Quero primeiro felicitar as intervenções aqui colocadas e dizer que, de facto, pelo compromisso que eu tenho com o país, comigo e com a juventude angolana, ainda não me sinto realizado, porquanto há ainda um trabalho que deve ser feito em prol da juventude do nosso país. Bem, muito obrigado. Antes, permitam-me fazer uma reflexão. Aprendi com o presidente Mandela que é meu mestre. É assim. É ele que eu sigo como espelho. Não importa se a multidão toda estiver contra ti. O importante é ter razão. As lideranças existem para liderar os povos e nunca os povos lideram lideranças. É assim que eu aprendi. Conhecemos ativistas que no passado até cartazes fizeram
contra deputados. E hoje são deputados. Perguntem-lhes se não usam os carros e não recebem os salários. O meu amigo critica os partidos políticos. Está a fundar um partido. Estivemos, e estou a dizer, é meu amigo mesmo. Estivemos juntos em Lisboa. Eu em missão de serviço e ele eventualmente também em missão de serviço do seu novo partido. Eu fui em econômica, ele foi em executiva. Ficamos em hotel espera, eu estou a vir. Critica políticos da UNITA que são amigos de políticos do MPLA. No entanto, é amigo de gente do Palácio. É o Luís. Sinto-me realizado? Não me sinto realizado. Porque a nossa realização deverá ser coletiva. Enquanto não nos realizarmos do ponto de vista coletivo, a miséria que espreita o prenda há de espreitar a minha casa no Alvalade. É assim que eu penso. Sobre a venda do carro, bom, devíamos propor ao Parlamento para vender os carros. Porque nenhum deputado tem a titularidade dos carros. Meus caros irmãos, quando vai-se fazer um contrato de trabalho, estão lá as condições. Vais ganhar $1000, tem direito a um computador, tem direito a isso. Os deputados são funcionários do povo. Visitem o regimento da Assembleia Nacional. Proponham a alteração do regimento e do estatuto do deputado. Eu concordo. Acho que o deputado não pode ter todos os mandatos, um cargo protocolar. Acho que não é justo. Eu também concordo com você. Agora, vamos fazer essa força juntos. Proponham também que o Parlamento faça a discussão do seu orçamento de forma aberta, não fechada. Nós discutimos as questões internas ligadas a regalias à porta fechada, está errado. Para depois, Chico espertos vazar, olha, receberam mais isso, receberam mais isso. É assim que se faz a política em África. Participamos, porta fechada, estou a dizer para o povo saber. Agora, a política é cara. Aqui o senhor presidente vai precisar de um bom carro para andar Angola. Com certeza. A política não é barata, a democracia é cara. Não caiam no populismo. Eu estive o ano passado em Portugal, reuni com André Ventura, por sinal seu amigo. É do Conselho de Administração da Assembleia Portuguesa. Nunca rejeitou nenhum bem, nenhum direito que está no Estatuto dos Deputados. Tanto recebe. E é parte do Conselho. Foi parte, pelo menos, não sei agora. Foi parte. O André Ventura da televisão é diferente do André Ventura assim. Televisão, populismo. E jovens, concordo consigo. Não sigam só. Mesmo a mim, não sigam. Aqui é o meu amigo, não sigam. Julguem as pessoas. E é por isso que temos que estudar, para termos a capacidade de formatar os políticos do nosso país. Senão, aventureiros vão chegar com discursos populistas e vão assumir os destinos deste país. Vamos estudar. Bom, eu penso que acabei por responder as questões. Muito obrigado. Obrigado, David. Vamos passar a palavra aqui de Edson. Eu vou ser breve na minha resposta. Do ponto de vista humano, não me sinto realizado, porque não é fácil para mim ver jovens da minha idade a comerem no lixo, a humilharem-se da maneira mais vergonhosa para terem um pão, e olhar para isso e isso não dizer nada já é um sinónimo, ou seja, já é um sinal de que o teu coração deve ter sido trocado por alguma outra coisa, não é? No ponto de vista espiritual, me sinto realizado, sim. Tenho uma família muito linda, tenho uma família
muito feliz e tenho Deus na minha vida. Obrigado. Com o encontro de debate, vamos passar a palavra a Luís de Castro para rebater as questões levantadas pelo doutor ou senhor Nelito Equipo. Bem, não, penso que tenho o direito da resposta. Primeiro, devo responder ao conselho do Dr. Iago, que diz que quando chegares à Assembleia, nega também as viaturas. Mais do que negar a viatura, eu devo dizer ao Dr. Iago que eu neguei ser deputado na atual legislatura. Eu recebi um convite, não vou dizer de quem, mas de uma pessoa que tenho... Diga? Para dizer, recebi o convite do engenheiro Adalberto, uma pessoa por quem tenho enorme respeito e consideração, mas senti-me que na altura eu ainda não queria estar no Parlamento. Então, mais do que negar a viatura, eu neguei estar na Assembleia Nacional. Estou agora a fazer a transição do ativismo cívico para a vida política, porque eu entendo, e na criação de um partido novo, um partido de jovens, porque eu entendo que é importante rejuvenescer a política em Angola. A nossa política está muito envelhecida. E, sobretudo, o debate na Casa das Leis, na Assembleia Nacional, é um debate muito retrógrado entre as duas forças políticas, o MPLA e a UNITA. É um debate muito voltado olhando para o retrovisor, a olhar quem matou mais, quem menos matou, quem destruiu mais. Eu acho que a juventude hoje precisa de um discurso voltado para a resolução dos problemas da juventude, como é o que a POD está a fazer aqui. Portanto, nós queremos levar para a Assembleia Nacional essa nova forma de ser e estar na política. Uma forma não mercantil, porque hoje a política tornou-se muito mercantil. Há pessoas no nosso cenário político angolano que entraram para a política muito novos e quando andaram pela primeira vez de avião foi por causa da política. Hoje, o primeiro carro que tiveram nas suas vidas foi por causa da política. Hoje, sentem-se acomodados e não querem sair. Eu vou vos dar um exemplo já à guisa de complemento. Se olharmos para os candidatos às eleições legislativas em Portugal, a ratio de idade ronda entre 50 anos. O candidato mais velho, que é o Montenegro, Luís Montenegro, tem 51 anos. O mais novo, a mais nova, a Mariana Mortágua, 37 anos. Estamos a falar de um país como Portugal, um país envelhecido, um país da Península Ibérica, envelhecido. Então é importante nós trazermos aqui a juventude para a vida política ativa. Eu admiro muito um político angolano, infelizmente já morreu, e eu penso que é das pessoas a quem eu mais me norteio para entrar para a vida política ativa, que é o professor Almerindo Jacajamba. É das pessoas mais comedidas que eu conheci no cenário político angolano. O professor Almerindo Jacajamba, quando entrou para a política, quando entrou para o executivo, no governo de transição nacional, tinha 26 anos de idade. Era secretário de Estado. O professor Carlos Maria Feijó, quando foi a primeira vez ministro, tinha vice-ministro, tinha 25 anos de idade e era estudante do 2º ano de Direito. Então é importante. Há aqui muita juventude que não se revê nem na UNITA nem no MPLA. Vão continuar no muro? Não, sigam, vamos fazer política. Bem, eu acho que o exercício académico tornou-se muito político e fica complexo nós continuarmos distraídos com aquilo que é o objetivo. O objetivo é encontrarmos soluções para a juventude e o que é a educação para nós agora e o que será a educação para nós futuro. Okay? Em Angola nós temos um tema muito complexo, é a polarização. Não se consegue olhar o angolano como angolano. Olha-se o angolano como ou uma coisa
ou outra coisa. Se não for outra coisa, como o Luís disse, está no meio do muro. E quando não conseguimos identificar se é de uma coisa ou da outra, nós automaticamente criamos uma matrícula e dissemos: não, como está o pé do fulano, é isso. Como vi com fulano, é aquilo. Epá, vi esse gajo com os dois. Epá, esse gajo não é de um nem do outro, não se pode confiar nem do lado nem do outro. Caríssimos, a academia dá-nos a oportunidade de aprender a ler, a escrever, a interpretar, a investigar, a fazer aquilo que as pessoas muito gostam quando a malta apresenta um trabalho. Eu não consigo dizer o nome em português, mas é cross-reading, leitura cruzada. Eu leio aqui, leio ali, procuro referências, busco fundamentos, crio com base em teorias os princípios que me dão a verdade e só a verdade. A academia precisa de continuar a ser isso. A academia é para isso. A academia não é para dizer se está errado ou se está certo. A academia é para resolver um problema. Não é para andar do lado esquerdo ou do lado direito. É para resolver. Nós estamos a falar, e gosto quando se exige do governo, porque eu também exijo do governo. Exijo muito. Eu pago os meus impostos. E dói pagar os impostos e ver o que nós vemos. Dói. Dói saber que não se consegue ver uma estrutura que nos permita daqui a 5, 10 anos estarmos num patamar que muitos de nós sonhamos. Dói acreditar que nós acordamos e às 4 da tarde, quando passamos e vemos o pé de batas, como perguntou o Kid, vão trabalhar. Eu sou empreendedor de tecnologia que me permite dar a possibilidade de criar condições de sustentabilidade, de rentabilidade para mais famílias, com um número exponencial. Mas eu fico com medo de ver tanta gente debate às 4 da tarde e não conseguir encontrar uma luz que indique um caminho. Caríssimos, acreditem, é o que nós temos. Temos a UNITA, temos o EPLA, temos a academia. É o que nós temos, é o nosso país, não temos outro. Solução, somos todos nós. Não é só... vamos, por favor, da próxima vez que tivermos um tema de academia, tragam também soluções escritas. Apresentem também. A componente das soluções vamos discutir agora nesse painel, onde vamos discutir a posição relacionada à juventude e emprego. Eu obrigado por ter adiantado já essa condição. Porém, senhoras e senhores, o debate vai continuar. Vamos entrar agora num outro tema relacionado à juventude e emprego. Queremos respostas concretas aos painelistas que devem dar aos jovens, aos presentes, as possíveis soluções, às existentes e fazer referência aos factos da nossa realidade. Sendo assim, vou dar prioridade à professora Ana Cristina, que no âmbito daquilo que é o nosso tema Juventude e Emprego, quais as possíveis soluções necessárias para este interino. Bom, no painel anterior, eu espero que nós consigamos, jovens, serem focados. Eu fico realmente muito apreensiva quando vejo jovens que batem palmas enormes porque nós falamos de um cabo, de um deputado, e se esquecem de bater tão fortemente as palmas a um homem que estudou e trabalhou e tinha 4 horas de sono, ou melhor, de descanso. Isto é para nós percebermos o quão desfocados nós estamos naquilo que é a mudança para o nosso país. E eu sou sempre chamada aquela que é tão frontal que às vezes é inconveniente, mas eu também, isso nem sequer é tema para mim. Fico muito à vontade por dizer isso e com boca muito grande. Jovens, vocês continuam perdidos, vocês continuam a olhar para o sensacionalismo e esquecem-se de olhar para o que é necessário para alterar a vossa condição. Continuam a olhar para os temas que foram aqui debatidos e os nossos colegas, aqui o Luís, com partido ou sem partido, foi chamar um tema
que nem era bom. Não estamos a falar de comprar escolas, não estamos... Aqui na academia, com jovens, que eu saiba ainda ninguém tem orçamento para fazer escola, mas temos com certeza capacidade de nós, individualmente, de trabalhar e estudar à noite. Então é nisto que nós nos devemos focar e não desfocar aquilo que pode ser o crescimento sustentável que começa na nossa cabeça para sensacionalismos de frases que toda a gente quer ouvir dizer que isto está mal e as políticas são más e etc. Então o meu discurso começa por dizer-vos o seguinte: a criação do emprego começa na nossa mente. E mais uma coisa, eu sempre tive emprego e só acabei a minha licenciatura com 30 anos. Então, ser bom eletricista, ser bom mecânico, ser bom pedreiro, ser bom técnico de automação, é tão bom como como eu sou, mestre de gestão. O que é que importa para nós jovens termos emprego? É realmente sermos bons naquilo que fazemos. E por vezes podemos até ser bons no que fazemos e ainda nem termos a licenciatura, o mestrado, o doutoramento. Mais uma vez, eu dou sempre casos reais e falo na primeira pessoa. Eu fui técnica de contabilidade desde os 19 aos 31 anos. Só aos 31 anos é que eu criei a minha própria empresa de contabilidade. Toda a gente, se quiser agora ir ao 42, vai ao www.africuprangola.com e percebem o que é começar de baixo até ter um grupo de 7 empresas. E atenção, eu fui contabilista, fui técnica, antes de ir para a faculdade, fui tirar um curso técnico numa escola parecida com um Sinfotec. E ainda bem que falamos aqui nestas opções e o cadastro parece que somos tão práticos que às vezes até choca. Porquê? Porque nós temos as histórias contínuas, mas entretanto eu não ouvi nenhuma pergunta lógica de como é que vocês fizeram. Qual foi os passos que vocês deram? Que ferramentas é que vocês usaram? Nenhuma pergunta usou nisto. E eu vou-vos dizer quais foram as ferramentas que eu usei. Fui bem aos 18 anos e interrompi a capacidade de estudar por falta de dinheiro. Os meus pais, como vos disse, só tinham a 4ª classe. E sim, venho de um país desenvolvido, mas de uma aldeia que tem tantas dificuldades como algumas aldeias que vocês têm aqui. Posto isto, tive que ir trabalhar. Minha primeira profissão, vigilante, na Prosegur, na fábrica da Opel, na Zambuja. Ganhava os visas 425 € naquela altura. Vocês nem sabem, chorava mesmo. Mas mesmo assim, muitas vezes só comia um pão à noite para guardar dinheiro para fazer o meu primeiro curso de formação profissional. E foi assim que avancei para o curso profissional que me deu um emprego. Porque nesse curso profissional eu tinha direito a 3 meses de estágio. Olha a diferença do que é procurar um emprego. Fazer e fazer bem. Vejam lá, do estágio ganhei o meu primeiro emprego. 650 € o meu primeiro salário. Após fazer a formação. Isto é para nós percebermos que o caminho do ensino, o caminho da formação e da nossa cabeça intelectual é que vai mudar todos vocês na vossa vida. Não é se o deputado lá tem o Lexus, se aqui a colega está no lugar X, isso é só efeitos melancólicos. É sabermos fazer. Depois de ganhar dinheiro com esse emprego melhor, que eu fazia de conta que nem ganhava mais ordenado, consegui juntar o dinheiro para a primeira mensalidade de inscrição na faculdade. Dos maiores de 23. 23 anos. E vou-vos dizer outra coisa. Vejam lá como é que o destino é. Eu queria tanto estudar que eu passava as noites quase todas, não era a dormir, era mesmo a ler. Aqui está, leitura. Eu queria ler aquilo que andava a fazer no escritório para me tornar a melhor naquilo que eu fazia. Ana Cristina é uma grande referência académica e não só empreendedora. E a sua abordagem vai continuar. Vamos também dar agora a palavra ao... Deixa-me só terminar o raciocínio, por favor. É um minuto
minuto, por favor. Um minuto. Com isto, para vos dizer que eu recebi a Bolsa do Estado porque tinha mais de 15 valores e nunca mais paguei nada na minha vida para estudar até acabar o mestrado. Portanto, digníssimos, no fazer e fazer bem é que está a diferença em cada um de vós, jovens de Angola. Não se esqueçam isso, jovens de Angola! Passando a palavra aqui ao CADAP, soluções possíveis no âmbito da projeção da juventude e emprego. Bom, eu estou muito feliz de fazer parte daqui, mas eu acho que vou mudar a minha perspectiva psicoemocional na vossa mente. Cada vez que eu estou a falar, eu estou a lançar estímulo para a sua reflexão. Eu sou docente universitário e nas minhas aulas eu motivo os estudantes a entender que eles nasceram sozinhos e eles vão morrer sozinhos. A paternidade do governo angolano deve ter limite. Eu, que estou a vos falar aqui, troquei os paradigmas da minha mentalidade. Onde eu nasci, no interior, quem canta é um vagabundo. E eu fui orientado a estudar. Por que eu estou a colocar sempre na sua mente a possibilidade da mudança? Porque quando eu dizia que você deve deixar de pensar nas políticas públicas e no governo, porque você é moleta. Você está doente dependendo de alguém que cria leis para determinar você. Por que eu estou a entrar nesse campo psicológico? É para você compreender que as suas decisões geram motivação no seu organismo. Tudo que você pensa no seu cérebro, ele ativa nos dendrites e nos nervos aferentes e eferentes a coragem para você agir. Deus criou um sistema automático na nossa mente que, cada vez que nós pensamos alguma coisa do sistema nervoso autônomo, ele nos obriga a agir. Se você pensar que a sua formação da faculdade é que vai tornar rico, você está enganado. Se você pensar que fazendo parte de uma associação que se calhar governamental ou de um partido político para você ser rico, você está enganado. Por que eu digo isso? Porque você deve depender da sua capacidade. Se hoje te chamarmos para ser PCA da Sonangol, quantos barris de petróleo você vai deixar correr? Sabes alguma coisa? Aprendeste algo? Portanto, nós temos que mudar a mente da juventude, temos que deixar a desviar o sonho dos jovens. Eu tinha tudo para perder. Nasci em Banzacom, vivi na aldeia, fui seminarista graças aos padres, não culpei nem o governo, nem os padres, aproveitei a oportunidade, consegui entrar na universidade, terminei, mas não é a universidade que me tornou hoje um empreendedor que tem mais de 30 funcionários e que tem 3 empresas que dá sustentabilidade às pessoas. Por que eu estou a te ensinar a minha linha de você esquecer o governo? O governo, se você esquecer, ele não deixará de existir. É como Deus. Se você deixar de pensar em Deus, ele não vai deixar de existir porque ele é. E o governo tem uma filosofia política. E a política tem uma Bíblia que se chama maquiavelismo. Existem regras no processo político e de governação. Portanto, se você quer ser político, vai lá nos políticos. Se você quer ser um empreendedor ou alguém que quer mudar a sua vida, dependa de você. O amigo dizia, não, o meu pai, eu vou lá, vou me inscrever, depois vão me pedir dinheiro de banco. Essa responsabilidade é de quem? Eu cada mais um minuto. Você, se atribuir a responsabilidade da sua incapacidade em alguém, você está condenado à perdição.
eu fui orientado para não cantar. Hoje, o que salvou a minha vida chama-se música. Portanto, se nós, para terminar, porque é o meu campo, para terminar, o problema está na mentalidade. O conceito que existe até agora, que a música ou a cultura não leva a lado nenhum. É mentira. A produção cultural pode desenvolver um país. Por quê? Porque se nós somos 34 milhões de habitantes e existir um sistema que permite a cobrança dos direitos autorais, aí entra a responsabilidade do Estado, que o Estado já criou, agora cabe a nós implementarmos. Se eu cantar uma música e cada angolano comprar a música em um kwanza, eu terei 34 milhões na minha conta. O problema está onde? No sistema que foi criado. De quê? Dos direitos autorais. Portanto, o problema não está no governo nem em Deus. O problema está em ti. Em quê? Em criar. Hoje existe YouTube. Você pode estar a estudar e criar conceitos no YouTube, daquilo que você sabe, para transmitir aos outros e ganhar dinheiro. Esqueça, o que ele se dizia, estão a estudar, mas a trabalhar aonde? Isso é uma autêntica mentira. Sabe por quê? Porque você vai estudar para ganhar instrução. Mas o dinheiro, o governo nunca vai te ensinar a ganhar dinheiro. As empresas nunca vão te ensinar a ganhar dinheiro. O teu pai nunca vai te ensinar a ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, você precisa de entender que precisa de criar e entender as necessidades da sociedade. Dizia a minha amiga aí, praticidade. Se você não começar, nunca terá força para acabar. Obrigado, Tiago. Nelito Equipe vai apresentar as possíveis soluções, novos desafios de respeito à juventude, emprego, saúde e habitação. Bem, obrigado. Mas antes, eu sou teu fã mesmo. Mas, tem filhos? Tem uma esposa? Quem orienta os seus filhos? Quem instrui-os? Ok. É como o governo. Amigos, perdão aos empreendedores e todos, vamos falar um caso de política. Se eu tiver que concorrer a uma eleição, eu vou apresentar um programa de governo, que é um contrato de compromisso entre o político e o cidadão. O político e o cidadão. E eu vou para a Constituição da República de Angola, artigo 81. O Estado cria condições para o acesso ao primeiro emprego. Cria. Está na Constituição. Está na Constituição. O Estado cria condições para o jovem ter acesso à primeira habitação. Cria condições. É o Estado que deve criar. Por isso é que nós, deputados, estamos no Parlamento e somos pagos com vossos impostos para trabalhar para vocês. Por isso é que o Presidente da República está no Palácio para trabalhar para nós. Ponto. Despir o Estado ou o governo das responsabilidades sociais, eu penso que não é honesto. E não é honesto na medida em que quem cria um ambiente favorável para o QIACO fazer negócio é o Estado. O Estado. Possíveis soluções na para do deputado. É o fã. Soluções. Não para desviar as mentes. Não, você está a acudir o governo e eu tenho que falar outra coisa. Pronto. Soluções. Eu penso que nós, enquanto jovens, temos mecanismos de constituir pequenas cooperativas para tornarmos autossuficientes. Vou dar exemplo do Luanda, que eu conheço um bocado. Cacoa. Pode-se fazer pesca no Cacoa. Por que não associarmos 10 jovens? Cada um entra com 100 mil kwanzas. Criar uma cooperativa de pesca. Vamos lá para a Funda. Por que não alugar um terreno? Porque aluga-se. Vamos fazer plantação de tomate. Por que não?
penso que isso é uma forma de combatermos a pobreza, é uma forma de combatermos a miséria, é o autoemprego. Mas está lá o Estado para criar um incentivo fiscal. Recentemente, o autoemprego, vou outra vez para o autoemprego. As nossas irmãs vão para a Turquia, vão para não sei aonde, buscar roupa, perfumes para vender. Lá vem o Estado inflacionar os impostos. Lá vem o Estado. Obrigado, Presidente Jacuí. Vamos passar para a Rafinha de si para nos apresentar soluções relacionadas à saúde, habitação e emprego. Saúde, habitação e emprego. Sim, soluções. Qual é a sua visão? Muito bem. Vou começar pela saúde. Me deram 3, pensei que era só emprego. Mas vamos lá falar pela saúde. Saúde. Pronto, eu acho que a melhor forma dos jovens se manterem sãos, não é? É cuidarem da alimentação, cuidarem também de fazer exercícios físicos, que vocês precisam de estar saudáveis para correr atrás dos vossos objetivos. Por que eu digo isso? Ter muito cuidado com a alimentação e não sair a comer qualquer coisa que apareça ali, porque mais vale prevenir do que remediar, não é? Então, é melhor que você não esteja numa situação difícil ou evite a situação difícil para ter que depois correr atrás do prejuízo quando já tivermos. Hoje em dia há barracas por qualquer sítio e as pessoas comem qualquer coisa. Então é necessário, para a saúde, para os jovens, cuidarem daquilo que vocês comem e praticarem exercícios físicos. Agora, o Estado vai falar por ele. Temos aqui políticos que representam partidos. Então, na questão estatal, na questão do investimento estatal, então, eu deixo isso para políticos. Eu falo como um cidadão que quer aconselhar os jovens na questão da saúde. Habitação. Isso também não é da minha competência. Eu vou preferir deixar para quem é competente para falar sobre os problemas da habitação ou as possíveis soluções para a habitação. Não é competência do KID criar políticas, né, que possibilitem os jovens a ter a primeira casa. O que é que eu vou dizer sobre isso? Quem dá terrenos infraestruturados é o Estado. Quanto ao emprego, é aqui onde eu entro. É assim, hoje em dia nos encontramos assim, já não somos homo sapiens, né? Já passamos, agora somos homo tecnológicos. Essa é a última humanização humana que nós estamos a viver. Homo tecnológicos significa o homem totalmente dependente da tecnologia. Então, eu aconselho os jovens para uma questão de se atualizarem, para uma questão de estarem a um passo à frente com aquilo que está-se a fazer, para que seja possível se conseguir um sustento em diversas áreas, é atualizarem-se. Por exemplo, temos que aconselhar os jovens a terem domínio das novas tecnologias. As novas tecnologias, elas possuem 3 características e, se forem bem usadas, conseguem gerar receitas. Nós temos, por exemplo, a hipertextualidade, isso do ponto de vista das TICs. A hipertextualidade, a hipermedialidade, e temos a hipertextualidade, interatividade e a multimedialidade. A multimedialidade, hoje em dia, nós conseguimos facilmente publicar vídeos, criar conteúdos digitais com elementos que não era possível há anos passados. A hipertextualidade, hoje em dia, para criarmos um artigo, para escrevermos uma matéria, nós já nem precisamos, por exemplo, de ter enormes quantidades de papéis. As novas tecnologias nos permitem fazer textos longos e publicá-los.
E quando falo de textos longos, não estou a falar só de publicar textos de uma matéria que você criou. Até o teu próprio currículo você pode publicar. Não interessa quantas páginas tem. Quando falo também da interatividade, é possível hoje você interagir diretamente com as pessoas. Se você estiver a vender um determinado produto, ou a vender um determinado produto, qualquer que seja, ou a prestar um determinado serviço e decidires promover os teus serviços a nível das redes sociais, a nível de sites ou blogs, você tem a capacidade de interagir diretamente com quem recebe a tua informação. Porque nós temos essa possibilidade, as novas tecnologias nos oferecem isso. Vou dar um exemplo. Nos anos 90, se nós assistíssemos um filme do Van Damme, nós ficávamos pelo filme. Mas hoje, graças às novas tecnologias, nós temos capacidade de dizer diretamente ao Van Damme, na página dele, não gostei do filme. Estão a perceber? Porque temos essa prerrogativa. Então, é necessário que nós usemos as novas tecnologias a nosso favor. E outro exemplo. Nos anos passados, para se fazer uma matéria jornalística, o que é que nós precisávamos? Uma entrevista, um tempo da entrevista. E todos esses aparelhos, hoje em dia, se encontram dentro disso. Todos esses aparelhos estão dentro disto. Com um aparelho hoje você faz o que no passado só era possível ser feito por 5, 7 pessoas. Então, o meu conselho, a possível solução que eu trago é que façam recurso das novas tecnologias para promoverem, para venderem, para desenvolverem os vossos serviços. Por exemplo, para quem está a estudar no ramo do direito, não precisas terminar a faculdade para começar a exercer. Você próprio, na tua comunidade, pode começar a conversar com pessoas que têm situações difíceis, dar conselhos baseados em ponto de vista jurídico, não é? Aconselha as suas conversas. Às vezes na família nós temos problemas. Não paga. Exato, fulano não pagou. Olha, não, se calhar um amigo, meu primo, tu não conheces a lei te confere isso, a lei te confere aquilo. Começamos já a usar aquilo que nós sabemos. E para quem, por exemplo, está a fazer, quer fazer jornalismo ou quer trabalhar com informação, pode, por via hoje das novas tecnologias, criar um blog e começar a passar já a informar aquilo que acontece na sua comunidade. O que a Kedar falou aqui sobre o YouTube. Existem